Você já sentiu que suas emoções controlam cada decisão sua, como um barco à deriva em uma tempestade? E se eu te dissesse que existem técnicas milenares capazes de trazer a calmaria mesmo nas piores tormentas? Hoje, você vai descobrir 8 técnicas estoicas para dominar suas emoções e viver com mais serenidade e sabedoria. Está preparado? O estoicismo é muito mais do que uma filosofia antiga. É um manual prático para enfrentar os altos e baixos da vida. Desenvolvido por grandes mentes como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, ele oferece ferramentas para lidar com desafios cotidianos, mantendo a calma e a clareza. Neste vídeo, você aprenderá as primeiras 2 técnicas que formam a base para controlar suas emoções e conquistar a temperança. Vamos explorar juntas as lições práticas que os estoicos nos deixaram. Capítulo 1. Reconheça o poder da percepção. A vida não é um palco onde os acontecimentos decidem sozinhos o enredo. Somos nós que, ao interpretar cada cena, atribuímos às circunstâncias os papéis de vilão ou herói. No coração do estoicismo repousa uma ideia simples e transformadora. As coisas não têm poder sobre nós, apenas nossas percepções sobre elas. Epicteto, em sua sabedoria atemporal, lembrou-nos que os homens não se perturbam pelas coisas em si, mas pelas opiniões que têm sobre elas. E não é verdade? Pense na última vez que algo aparentemente trivial o tirou do eixo. Foi realmente o fato ou o que você escolheu sentir a respeito dele? Imagine-se dirigindo para casa depois de um longo dia, ansioso por momentos de descanso, mas preso em um trânsito paralisante. Cada buzina, cada carro parado parece ser um insulto à sua paciência. A raiva se inflama e o mundo, de repente, parece conspirar contra você. Porém, pergunte-se, é o trânsito que realmente o irrita ou a forma como você o percebe? Se analisarmos friamente, o trânsito é apenas um amontoado de carros que segue as leis do movimento. Nada mais. Ao praticar o estoicismo, você aprende a separar os eventos externos de suas reações internas. Essa separação é libertadora. Imagine um homem chamado Henrique, cujo dia foi marcado por uma reunião cancelada e prazos adiados. Antes de conhecer o estoicismo, ele teria se entregado à frustração, talvez descontando sua irritação em quem menos merece. Mas ao aprender que é sua percepção e não o evento que gera a angústia, Henrique decide observar a situação sob outra ótica. Ele reflete: isso está fora do meu controle. O que posso fazer agora que está dentro do meu poder? Treinar essa perspectiva exige paciência e prática. Comece com pequenos exercícios. Quando algo lhe incomodar, pause e pergunte a si mesmo: estou interpretando isso de forma justa ou amplificando um problema que na essência é neutro? Esse simples momento de introspecção pode ser a diferença entre um dia arruinado e um dia transformado. Além disso, lembre-se de que nossa mente tende a dramatizar. Somos roteiristas de tragédias em um palco que muitas vezes nem exige tanto. Reconheça esse padrão e questione sua narrativa interna. Ao treinar sua percepção, você se tornará não apenas mais calmo, mas também mais sábio, capaz de lidar com os desafios de forma equilibrada. Capítulo 2. Pratique a temperança. Há um fio invisível que liga todas as nossas decisões, emoções e desejos. E esse fio chama-se temperança. O estoicismo nos ensina que viver em equilíbrio é uma arte que requer constante prática. Marco Aurélio, em sua busca por uma vida serena, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa frase por si só é um guia para cultivar a temperança em meio ao caos. Para entender como a temperança funciona, imagine Clara, uma profissional que constantemente se encontra sobrecarregada. Seus dias são um turbilhão de reuniões, metas inalcançáveis e momentos roubados de descanso.
Um dia, ao ler sobre os estoicos, ela percebe que sua exaustão emocional não vem apenas da carga de trabalho, mas da forma como se deixa levar por ela. Clara decide adotar a temperança como um princípio norteador. O primeiro passo de Clara é criar pequenos rituais. Ao acordar, ela reserva 5 minutos para refletir sobre suas prioridades do dia. Esse momento de calma é seu escudo contra os excessos. Durante o dia, sempre que se sente sobrecarregada, ela respira profundamente e lembra-se de que a pressa não traz eficiência. À noite, Clara faz uma revisão mental, identificando os momentos em que manteve ou perdeu o equilíbrio emocional. A temperança não é uma virtude teórica, é prática tangível e pode ser aplicada em cada interação diária. Ela nos ensina que, ao evitar extremos, encontramos clareza e força. Quando ficamos furiosos com alguém, a temperança nos pede que pausemos, que observemos nossa emoção antes de reagir. Quando nos sentimos tentados a exagerar, seja em comida, bebida ou até trabalho, ela nos lembra que o excesso nunca leva à verdadeira satisfação. Praticar a temperança é como fortalecer um músculo. No começo, exige esforço consciente. Com o tempo, torna-se parte de quem você é. E, assim, você descobre que a verdadeira liberdade não está em ceder a cada impulso, mas em escolher suas respostas de forma consciente e ponderada. Afinal, a temperança é a arte de viver com intenção, sem deixar que emoções passageiras guiem seu destino. Capítulo 3. Memento Mori. Lembre-se da mortalidade. Há algo de profundamente transformador em contemplar a própria finitude. Não como um exercício mórbido, mas como um lembrete poderoso de que o tempo é limitado e, por isso, precioso. Os estoicos, com sua sabedoria prática, nos convidam a refletir sobre a mortalidade não para nos amedrontar, mas para nos despertar. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Você pode partir da vida a qualquer momento. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa." Essa reflexão, ao contrário do que muitos imaginam, não é um convite ao desespero, mas uma bússola que orienta nossas prioridades. Imagine uma jovem chamada Helena, que vivia imersa em preocupações triviais. Ela constantemente adiava seus sonhos, esperando o momento certo. Após um encontro casual com os escritos de Marco Aurélio, ela começou a praticar o memento mori, a lembrança diária de que a vida é finita. Isso a levou a questionar: se hoje fosse meu último dia, eu estaria satisfeita com como vivi? Essa pergunta, simples e incisiva, mudou sua perspectiva. Em vez de desperdiçar tempo com inseguranças, ela começou a priorizar momentos significativos, a valorizar relações importantes e a buscar sentido em suas ações. O memento mori é uma prática que desafia a procrastinação emocional. Ele nos obriga a enfrentar verdades que preferimos ignorar, como o fato de que nem sempre haverá um amanhã para resolver pendências ou expressar sentimentos. Ao lembrar que cada dia pode ser o último, tornamo-nos mais presentes, mais intencionais e menos dispostos a desperdiçar energia com aquilo que não importa. Além disso, essa reflexão nos ensina a lidar melhor com as adversidades. Quando confrontamos nossa mortalidade, percebemos que muitos dos problemas que nos consomem são insignificantes diante da vastidão da vida. Aquela discussão no trabalho, o atraso no pagamento de uma conta, o comentário desagradável de um conhecido, tudo isso perde o peso quando lembramos que o tempo é curto demais para ser desperdiçado em ressentimentos. Praticar o memento mori não exige rituais complexos. Pode ser tão simples quanto tirar alguns minutos do dia para refletir: o que fiz hoje que realmente importa? Se não houvesse um amanhã, estaria em paz com minhas escolhas? Essas perguntas, embora desconfortáveis, nos ajudam a viver de maneira mais autêntica. O tempo, essa prática se torna menos sobre o medo da morte e mais sobre o amor à vida. Reconhecer que somos finitos não nos limita, pelo contrário, nos liberta. Liberta-nos da ilusão de que o tempo é infinito
e nos encoraja a viver de forma plena, apreciando cada instante como um presente único e irrepetível. Capítulo 4. Aceite o controle e a não controle. Um dos maiores desafios da vida é aprender a distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que está fora de nosso alcance. Os estoicos nos oferecem um princípio fundamental. Concentre sua energia no que está sob seu domínio e deixe de lado o que não pode mudar. Parece simples, mas essa ideia é uma revolução em si. Quando compreendida e praticada, ela pode transformar completamente a maneira como lidamos com as adversidades. Imagine Pedro, um jovem empresário que frequentemente se frustrava com situações que fugiam ao seu controle. Se um cliente cancelava um contrato, ele perdia horas remoendo o que poderia ter feito diferente. Se o tempo virava e arruinava seus planos de viagem, ele se entregava a reclamações intermináveis. Até que um dia, ao ler os escritos de Epicteto, Pedro foi confrontado com a pergunta essencial: por que gastar tanta energia com o incontrolável? Essa distinção entre controle e não controle não significa indiferença ou resignação, mas sabedoria. Pedro começou a aplicar esse princípio em sua vida. Quando surgia uma situação desfavorável, ele perguntava: posso mudar isso? Se a resposta fosse negativa, ele se dedicava a aceitar os fatos com serenidade, reservando sua energia para aquilo que realmente podia influenciar. A beleza desse ensinamento estoico está em sua simplicidade prática. Ao compreender que não temos poder sobre eventos externos, como o comportamento de outras pessoas, o clima ou até mesmo o destino, podemos nos libertar do peso de tentar controlar o incontrolável. Essa aceitação não é um ato de fraqueza, mas de força. É reconhecer que nosso verdadeiro poder reside em nossas escolhas, atitudes e ações. Praticar essa ideia pode ser desafiador, especialmente em situações emocionais. Quando alguém nos ofende, nossa reação instintiva é tentar mudar o comportamento alheio. Mas os estoicos nos lembram: não controlamos o que os outros fazem, apenas como respondemos a isso. A aceitação não significa concordar, mas escolher não ser escravo das emoções negativas que nascem da resistência ao inevitável. Ao incorporar esse princípio no dia a dia, você perceberá uma mudança profunda. Aquilo que antes parecia esmagador, um desentendimento, um revés financeiro, um plano frustrado, perde seu poder. Você começa a experimentar uma liberdade que vem da entrega ao que é e do foco no que pode ser feito. Por fim, aceitar o que não podemos controlar é um ato de humildade. Ele nos lembra de que somos parte de um universo vasto e imprevisível. Em vez de lutar contra a corrente, aprendemos a navegar com ela, ajustando nossas velas ao vento em vez de tentar comandá-lo. Essa é, talvez, a lição mais poderosa dos estoicos. A paz interior nasce quando deixamos de resistir ao inevitável e abraçamos a vida como ela é. Capítulo 5. A virtude da resiliência na ação. A vida raramente se desenrola de acordo com nossos planos. Suas voltas inesperadas, repletas de desafios e surpresas, muitas vezes parecem conspirações destinadas a nos testar. Mas o estoicismo nos ensina que é precisamente nesses momentos de adversidade que a resiliência se torna uma virtude indispensável. Não como uma simples resistência passiva, mas como a capacidade de enfrentar cada obstáculo com determinação, adaptabilidade e propósito. Imagine Ana, uma jovem escritora cujo primeiro manuscrito foi rejeitado por diversas editoras. Cada não que recebia parecia uma martelada em seu sonho. No entanto, ao buscar inspiração nos princípios estoicos, ela encontrou uma passagem de Sêneca que a tocou profundamente. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Ana decidiu que, em vez de sucumbir à decepção, usaria cada rejeição como um aprendizado. Revisou seus textos, aprimorou suas ideias e, ao final, não apenas conseguiu publicar seu livro,
mas também descobriu uma força interior que jamais imaginara possuir. A resiliência, sob a ótica estoica, é um processo ativo. Não se trata apenas de suportar, mas de transformar o sofrimento em crescimento. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada, uma chance de expandir os limites do que acreditamos ser capazes. Assim como o ferro é temperado pelo fogo, nós também somos moldados pelas dificuldades que enfrentamos. Essa virtude exige, acima de tudo, um compromisso com a ação. Quando confrontados com adversidades, é tentador sucumbir ao desânimo ou à paralisia. Mas os estoicos nos lembram que mesmo quando não podemos mudar o que acontece, ainda temos controle sobre como respondemos. A ação, por mais pequena que seja, é um passo em direção ao progresso. Considere também que a resiliência não é algo que se constrói de um dia para o outro. Ela nasce da prática constante de pequenas escolhas. Quando enfrentamos contratempos, podemos optar por nos concentrar no que ainda está em nosso poder. Cada decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil, fortalece nossa capacidade de enfrentar futuras tempestades. Ao final, a resiliência nos ensina que o verdadeiro sucesso não está em evitar dificuldades, mas em superá-las. Ela nos lembra de que somos mais fortes do que acreditamos e de que, com paciência e determinação, somos capazes de transformar até mesmo os momentos mais sombrios em fontes de luz e sabedoria. Capítulo 6. A arte de cultivar a serenidade. Há algo profundamente libertador em aprender a manter a calma em meio ao caos. A serenidade, como ensinada pelos estoicos, não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer inabalável diante deles. É uma força silenciosa, uma espécie de porto seguro que nos protege das tempestades da vida. Imagine Roberto, um advogado cuja carreira parecia estar sempre em um estado de emergência. Entre prazos apertados, clientes exigentes e a pressão constante para se superar, ele vivia em um estado de ansiedade quase permanente. Um dia, após um episódio particularmente estressante, Roberto decidiu explorar os princípios do estoicismo. Ele encontrou uma frase de Epicteto que mudou sua perspectiva. Não são os eventos que nos perturbam, mas a visão que temos deles. Inspirado por essa ideia, Roberto começou a praticar a arte da serenidade. Ele percebeu que a serenidade não vem de tentar controlar tudo, mas de aceitar o que não pode ser mudado e agir com sabedoria no que está ao seu alcance. Em vez de reagir impulsivamente, começou a pausar, respirar e refletir antes de tomar decisões. Aos poucos, descobriu que muitos dos problemas que o consumiam não eram tão urgentes quanto pareciam. A serenidade, no entanto, não é um estado que se alcança de uma vez por todas. É uma prática diária, uma escolha consciente. Ela exige que abandonemos a necessidade de aprovação externa, que deixemos de lado o desejo por resultados imediatos e que nos concentremos no presente. Como um lago calmo que reflete a paisagem ao seu redor, nossa mente também pode se tornar mais clara e focada quando aprendemos a cultivá-la com paciência. Essa calma interior não é passividade, pelo contrário, é uma forma de força. Quando estamos serenos, somos capazes de enxergar as situações com mais clareza e tomar decisões mais acertadas. Somos menos influenciados por emoções passageiras e mais alinhados com nossos valores e objetivos. Ao praticar a serenidade, você perceberá que muitos dos problemas que pareciam intransponíveis são, na verdade, oportunidades para crescer. A calma lhe dá espaço para ouvir, aprender e evoluir. E mais importante, ela lhe permite encontrar paz em meio ao tumulto. Um presente raro e precioso em um mundo que frequentemente nos desafia a perder o equilíbrio. Capítulo 7. A busca pela sabedoria como guia de vida.
A sabedoria, tão celebrada pelos estoicos, não é um tesouro distante guardado por uns poucos iluminados, mas um farol acessível a qualquer um disposto a caminhar em sua direção. Ela não exige respostas perfeitas ou ações impecáveis, mas sim uma disposição incansável de questionar, refletir e aprender com cada momento que a vida oferece. A sabedoria, para os estoicos, é o alicerce sobre o qual se constrói uma vida plena. Um guia silencioso que nos orienta mesmo nas mais densas neblinas. Imagine Laura, uma professora que passou grande parte da vida em busca de certezas. Ela queria respostas definitivas para os desafios que enfrentava, acreditando que a vida deveria ser uma equação com soluções claras. Contudo, ao se deparar com os textos de Zenão de Cítio, percebeu que a sabedoria não é um ponto de chegada, mas uma jornada contínua. Laura começou a abordar suas experiências não como problemas a serem resolvidos, mas como oportunidades para crescer. Essa mudança de perspectiva a libertou do peso de precisar ter todas as respostas, permitindo que ela abraçasse a incerteza com curiosidade em vez de temor. Os estoicos nos lembram que a sabedoria não é algo que adquirimos passivamente. É fruto de prática e intenção. Ela começa quando nos dispomos a olhar para dentro, a questionar nossas crenças e a desafiar os padrões que adotamos sem pensar. Em um mundo que frequentemente valoriza a velocidade sobre a profundidade, a sabedoria exige paciência, um compromisso em resistir à pressa para realmente entender. A busca pela sabedoria, porém, não significa viver preso em abstrações. Para os estoicos, ela está intimamente ligada à prática. Saber o que é certo não basta. É preciso agir de acordo com esse conhecimento. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, mas ele também enfatizou que pensamentos devem ser traduzidos em ações. Sabedoria, portanto, não é apenas contemplação, mas um modo de viver, um esforço diário para alinhar nossas ações com nossos valores mais elevados. O que torna a sabedoria tão poderosa é sua capacidade de nos ancorar em meio às incertezas. Ela nos dá ferramentas para discernir entre o que realmente importa e o que é efêmero, permitindo que nossas decisões sejam guiadas por princípios sólidos em vez de impulsos passageiros. Quando enfrentamos desafios, a sabedoria nos ajuda a manter a calma, não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos em nossa capacidade de encontrar um caminho, mesmo em terrenos desconhecidos. Considere também que a sabedoria é uma busca que nunca termina. Cada dia traz novas lições, novos desafios e novas oportunidades para aprender. E como uma planta que precisa ser cuidada, a sabedoria exige atenção constante. Não basta ler ou refletir uma vez, é necessário revisitar os ensinamentos, adaptá-los às mudanças e aplicá-los em diferentes contextos. Além disso, a sabedoria nos conecta com os outros. Quando buscamos viver de forma sábia, inevitavelmente nos tornamos mais atentos às necessidades daqueles ao nosso redor. Reconhecemos que não somos ilhas isoladas, mas parte de uma rede interconectada. Essa compreensão nos encoraja a agir com compaixão, a ouvir mais e a julgar menos, percebendo que cada pessoa está em sua própria jornada. Por fim, a sabedoria não é um fardo, mas um presente. Ela nos liberta da tirania do ego e das expectativas irrealistas, permitindo que vivamos de forma mais autêntica e satisfatória. Ao cultivá-la, encontramos um senso de propósito que transcende as circunstâncias imediatas, uma luz que nos guia mesmo nos momentos mais sombrios. E, talvez o mais importante, a sabedoria nos lembra de que estamos sempre aprendendo, sempre crescendo, e que isso em si é um dos maiores privilégios da vida. Gostou dessas primeiras técnicas? Continue conosco no próximo vídeo, onde exploraremos as próximas lições estoicas para alcançar a serenidade e a felicidade.
Conclusão. Se essas ideias ressoaram com você, não esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!